Pessoal, quero bater um papo com vocês aqui hoje sobre ciclo de crédito. Bem, existem várias formas de apresentar um ciclo de crédito. Eu escolhi duas formas diferentes. Uma forma para o crédito comercial, aquele concedido por empresas não financeiras, e o crédito, ciclo de crédito financeiro, aquele concedido, né, por bancos, fintechs, financeiras e assim por diante, tá bom? Bem, vamos lá. Eu vou separar aqui o ciclo de crédito de empresas não financeiras e o ciclo de crédito de empresas financeiras, tá? Então, vou trazer essas duas perspectivas. E por que que eu vou separar, né, em duas ilustrações diferentes? A primeira razão aqui é porque o crédito usado, né, o crédito comercial usado por empresas não financeiras, ele tem um objetivo de impulsionar vendas, né? Então, quando eu falo de uma aquisição de um bem de alto valor, como um automóvel ou um equipamento, né, para determinada indústria ali, ou mesmo, vamos dizer, um eletrodoméstico para uma, né, uma família ou uma pessoa, estamos falando de bens que são caros, né? E muitas vezes os compradores não conseguem ou não desejam comprar à vista, pagando todo o valor daquele bem de uma única vez. Então, eles optam pelo parcelamento, né? E esse parcelamento, então, ajuda, né, na aquisição daquele bem. Então, o crédito comercial, ele tem essa característica de impulsionar, facilitar, né, sobretudo a venda daquele bem ou serviço. E uma vez realizada essa venda, aquele recebível passa e deve ser, né, passa para a gestão, para o time de gestão, para a área de gestão, para a gestão de contas a receber e precisa ser acompanhado pelos profissionais que desempenham essa atividade, que é o nosso grande tema aqui, nosso foco aqui, né? Joia. Já o crédito financeiro, ele, né, o dinheiro, o capital é o próprio produto. Então, ali o tomador, ele faz aquela captação de recurso para dar destino àquele capital, né, seja para aquisição de um bem, para, né, compra de um, ou contratação de um serviço, para consumo e por aí vai, né? Quer dizer, a gente tem várias possibilidades também, vários tipos de, né, de crédito ali. Tá bom? Então, vou separar nessas duas grandes dimensões. Eu começo apresentando aqui a vocês o ciclo de crédito comercial. E a primeiro ponto aqui que eu gostaria de destacar, que nossa conversa, né, ela parte aqui da camada central, essa camada central que eu chamo camada da organização. Aliás, o ciclo de crédito e essa discussão toda, ela está no nosso livro também, tá, pessoal? Então, eu vou aqui resgatar, pedir apoio aqui do livro aqui para ajudar nessa nossa conversa, tá? Então, eu chamo aqui de camada empresa, que é a decisão estratégica da empresa, né, sobre como eu vou operar a minha atividade diária. Se eu forneço, né, bens ou serviços ao mercado, se eu vendo bens ou serviços ao mercado, eu posso escolher oferecer crédito ou não para facilitar esse meu lado comercial. Joia. Então, nesse sentido, assumindo aqui que a empresa escolhe, né, oferecer crédito comercial, notem que essa camada empresa, ela é responsável por todas as decisões, né, de como operar, para quem operar o crédito, né, que prazo, para que risco, ou seja, estamos falando aqui, né, de políticas, né, nessa camada que são definidas as políticas de operação daquela atividade, daquele crédito, tá? Então, a política de crédito, ela deve estar conectada à estratégia da empresa. E quando eu falo estratégia, ela está ligada não só à sua capacidade de produção, né, e o quanto que o crédito vai impulsionar aquelas vendas. Então, portanto, é um casamento entre, né, a área comercial com a área de produção. Um outro aspecto importante essa decisão também está vinculada ao risco, né, que aquela empresa está disposta a assumir, né, o apetite, que a gente chama de apetite pelo risco, né? Então, essa decisão de ofertar crédito, né, de aceitar uma venda parcelada, ela deve estar sempre conectada ao apetite, né, por risco. O quanto que aquela companhia aceita colocar risco ou ter risco em sua operação. E o risco pode ser maior, né, ou pode ser menor de acordo com as características daqueles tomadores que entram ali pela porta comercial. Tá? Então, ali, nessa camada empresa, é onde as principais decisões são tomadas. Depois eu vou operacionalizar aquelas decisões, eu vou fazer com que a operação aconteça com base naquelas regras definidas ali na camada empresa. Mas antes da camada empresa, agora, sinalizando aqui, é o que a gente chama de camada fornecedor. Aqui não é contas a receber, aqui a gente precisa contar com fornecedores, tá? Para que eles forneçam, né, matérias-primas, né, insumos para a nossa produção. Ou, se a gente estiver falando de um bem já, né, final, vamos imaginar que eu importo determinado produto já pronto e eu revendo no mercado. Então, esse fornecedor, ele vai trazer esse bem pronto ou esse bem né, a ser produzido, né, a ser um insumo que no meu processo de produção vai levar a um produto final, e se for um serviço, eu posso contar também com ferramentas ou com outros serviços que precisam compor a minha entrega, né, como serviço. Tá? Então, aqui a gente está falando basicamente de contas a pagar. Então, se eu tenho que fazer uma gestão financeira completa, a contas a pagar está dentro desse contexto. Então, eu tenho que pagar fornecedores, tá bom? Legal, então eu estabeleci essa relação, fornecedores, estou aqui na minha camada empresa novamente, e eu tomo a decisão de conceder crédito comercial. Muito bem. Aí eu tenho a minha esteira, né, a minha esteira do crédito comercial, que começa agora na camada que eu chamo de camada cliente aqui,
com a captação daquele cliente. Então, a área comercial, as atividades, né, de marketing, de comunicação, elas trazem o cliente, né, e esse cliente, né, esse demandante de produtos e serviços, e esse cliente pode optar por parcelar aquela compra. Muito bem, então eu tenho que ter uma política de venda, né, a política de venda está associada às práticas que são adotadas na área comercial, mas também a política de crédito, né, a área comercial, ela precisa se basear em regras, né, em critérios para avaliar o risco daquele tomador, daquele cliente que deseja parcelar suas compras. Então, mesmo uma empresa não financeira, ela tem uma política, ou deveria ter uma política de crédito quando opera com crédito comercial. Uma vez que aquela operação é aceita, o cliente consegue parcelar aquelas suas compras e a transação ocorre, aquele recebível, então, passa para a gestão de contas a receber. Então, aqui eu estou olhando lá contas a pagar, chegando no contas a receber. Operação realizada, contas a receber. O time financeiro, então, passa a cuidar daquela operação e acompanhar aquele fluxo até o final, até o momento em que o cliente paga suas dívidas. Bem, a gente sabe que o cliente, embora esteja sempre otimista com relação ao futuro e à sua capacidade de pagamento, ela pode não acontecer, o que a gente já conheceu crédito. Muito bem. Então, uma vez materializado aquele risco de crédito, o cliente, né, ali atrasando pagamentos, a gente tem o departamento ou fluxo operacional da cobrança, né? E quando eu falo cobrança, cobrança de dívidas, né? Lembrando que muitas casas, né, muitas empresas e alguns bancos usam a palavra cobrança mais associada que é um meio de pagamento, né? Cobrança, seja um boleto de cobrança ou simplesmente um mecanismo para retomar aquele pagamento. Neste caso, eu estou empregando a palavra cobrança como sinônimo aqui de ações para recuperar o crédito. Então, eu tenho a dimensão aqui da cobrança, tá? E aí eu vou empregar ações para recuperar aquele crédito. Então, notem como a gestão de contas a receber e a cobrança, eles estão, né, intimamente ligados, né, nessas empresas que ofertam crédito, né? E aí, uma vez que o cliente atrasa o pagamento, tem que empregar os melhores esforços para recuperar aquele crédito o mais rápido possível, sem perder o cliente, né? Sem deixar de me preocupar com a experiência do cliente, de modo que ele tenha um atendimento que gere uma sensação de satisfação com a empresa, mesmo nesses momentos. Claro que o momento de atraso de pagamento e o processo de cobrança, ele não é aquele processo, né, mais agradável, porque a gente, né, já discutiu isso, a gente pega o cliente em uma situação de desconforto financeiro. Por outro lado, a gente tem técnicas, né, e métodos que podemos aplicar para que essa jornada seja uma jornada fluida, de baixo atrito, né, e que gere satisfação ao final, tá bom? Aí, por fim, o cliente pagando, ele volta, aquele capital volta à empresa, de modo que ela possa usar novamente o capital para novas operações. Lembrando que uma operação, né, de crédito é um investimento como o outro qualquer, ou seja, eu tenho uma ausência de capital e depois de algum tempo eu recebo aquele capital de volta quando o cliente paga. Nesse sentido, eu preciso ter uma remuneração para esse capital, né? Uma remuneração sobre esse capital ausente é o que a gente acaba obtendo pela aplicação de juros, né? Pelo cálculo de juros, que nada mais espelha do que o custo de oportunidade daquele capital, tá bom? Bom, esse então é o ciclo de crédito comercial e o que difere em grande parte para o ciclo financeiro, que está aqui, eu estou mudando a imagem. O ciclo de crédito financeiro, por outro lado, ele tem um fornecedor de crédito ali, né, de capital na primeira camada, que eu estou sinalizando aqui. Diferentemente do fornecedor do meu ciclo anterior, né, que fornece insumos e bens, né, para a produção daquele produto final, aqui, como o capital, o dinheiro, o próprio, né, produto, estou falando de de mecanismos para financiar essa operação de empréstimo, né? Então, existem vários mecanismos, capital dos próprios sócios, eu posso usar produtos de captação, como debêntures, posso montar um fundo de investimento em direitos creditórios, um FDIC, eu posso usar produtos como um certificado de depósito bancário, um CDB, eu posso contar, se eu sou um banco comercial, com depósito à vista na conta corrente, né? Então tem vários mecanismos, né, para financiar a operação, e uma vez captado esse recurso para financiar a operação, eu entro na camada da empresa, ou camada credor, e ali eu tomo de novo todas aquelas decisões de qual produto eu vou operar, para qual mercado, para qual segmento, né, de cliente, enfim, eu tenho uma série de possibilidades, né, e essas possibilidades aparecem novamente na política, elas estão amparadas no apetite pelo risco também, assim como eu citei agora há pouco, né, essa decisão está amparada na estratégia da empresa também, na capacidade de competir naquele mercado de crédito, né, então são várias, né, os aspectos que influenciam essa decisão de ofertar crédito, e uma vez definida essa visão macro, eu vou para a visão mais operacional e eu tenho que ter uma política ou políticas para operacionalizar aquele investimento em crédito. Política de crédito, política de cobrança, política de negociação, né, política de gestão de risco, tem várias políticas, tá? Muito bem, então, uma vez tomada essa decisão e essa operação ela é estruturada, eu posso percorrer o ciclo de crédito que começa com a captação do cliente, então tenho estratégias para captar, atrair a atenção daquele cliente. No processo de avaliação de risco de crédito, temos um vídeo aqui que trabalha, né, que mostra como que se dá na prática essa avaliação de risco, inclusive levando ao reflexo, ao impacto ali no contas a receber e na cobrança. Mas uma vez aprovada aquela operação, o cliente entra na carteira de crédito, eu tenho que gerenciar, tenho mecanismos para gerenciar o risco da carteira de crédito, falaremos sobre isso em próximos vídeos, e
Caso o cliente não pague seus compromissos, ou seja, materialize o risco de crédito, eu tenho que empregar também as ações de cobrança, tá, para recuperar aquele crédito, aquele capital, né, que foi fruto daquela decisão de investimento em crédito. A hora que o cliente realiza o pagamento, volta o capital, esse capital entra no caixa da empresa, da financeira, eu tenho a possibilidade de fazer um novo investimento, tá bom? Caso o cliente não pague de forma permanente, eu tenho todo o procedimento, não só de provisão para perdas, faremos um vídeo sobre isso, como também depois, ali na frente, um lançamento, né, baixando aquele lançamento contábil, né, baixando aquele crédito como prejuízo, e também posso fazer uma cessão de carteira, vender aquela carteira ao mercado, tá bom? Bem, pessoal, foi isso que eu tentei trazer aqui para vocês, né, exemplificar o ciclo de crédito. Temos muito assunto dentro de cada uma dessas etapas, cada uma dessas dimensões, e a gente vai explorando isso ao longo do tempo, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.